Quem já abriu uma Bíblia sabe, mesmo que por curiosidade. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Salmo 23. É um sistema de coordenadas perfeito, né? A gente assume que sempre foi assim. Pois é, mas não foi. Os textos originais eram rolos. Texto contínuo, sem capítulos, sem versículos. Às vezes nem espaço entre as palavras. Exato. E hoje a gente vai mergulhar um pouco nessa história. Como esse livro ganhou a forma que tem hoje e, de quebra, tentar entender uma aparente contradição que está logo nas primeiras páginas. A nossa fonte principal aqui é a obra Que Sabemos de la Bíblia 2, do Ariel Álvares Valdés. E a nossa missão é descobrir a história humana por trás da organização desse texto e ver como o contexto, no fim das contas, muda tudo. E essa é uma jornada fascinante, sabe? Porque mostra que a gente não precisa colocar a razão de um lado e a fé do outro, como se fossem, inimigas. Na verdade, quando a gente usa as ferramentas da história, da crítica textual, para entender como o livro surgiu, a mensagem pode ficar ainda mais profunda. Mais coerente. Ok, então vamos começar por aí. Eu fico pensando, qual foi a necessidade? Por que alguém, em algum momento, olhou para um rolo de texto sagrado e pensou, sabe do que isso precisa? Ser cortado em pedacinhos. Parece quase um sacrilégio, né? Exato. Parece contraintuitivo. Qual era o problema que eles queriam resolver? A pergunta é ótima, porque a resposta é totalmente prática. Foram os judeus que começaram, mas não por razões teológicas, e sim por uma necessidade litúrgica. Ah, para o uso na sinagoga. Exatamente. Eles precisavam organizar a leitura da lei, o Pentateuco, ao longo do ano. E para garantir que toda a lei fosse lida num ciclo, eles a dividiram em 54 sessões, as Perashiot. 54. Uma para cada semana do ano judaico, mais algumas extras para os festivais. É uma solução de calendário, basicamente. Isso. E para acompanhar cada leitura da lei, eles escolhiam um trecho correspondente dos livros dos profetas. Essas porções se chamavam Haftarot, Haftará. que significa despedidas. Porque encerrava essa parte do culto. Tem um exemplo muito famoso disso no Novo Testamento, em Lucas capítulo 4. Certo. Jesus entra na sinagoga de Nazaré, se levanta para ler e entregam para ele o rolo de Isaías. O trecho que ele leu era a Haftaró daquele dia, a leitura programada para aquele sábado específico. Entendi. Então os judeus criaram um sistema tipo umas playlists semanais para a sinagoga. Mas esse sistema não é o nosso sistema de capítulos, que vale para a Bíblia inteira. De onde ele veio? Ele veio muito, mas muito tempo depois. E o mais surpreendente é que não foi obra de um concílio, de um comitê de sábios. Não foi um processo de séculos. Não. A criação dos capítulos que o mundo inteiro usa hoje foi obra de uma pessoa só. Um cara chamado Stephen Langton. Uma pessoa. Sério? Um professor inglês que dava aula na Universidade da Sorbonne, em Paris. Isso por volta do ano 1220. Espera um pouco. Você está me dizendo que não foi um papa, não foi um santo famoso, foi um professor universitário em Paris. Pois é. E ele sozinho definiu a estrutura que todo mundo, de padres a pastores e até os próprios judeus mais tarde adotariam? Cara, isso é inacreditável. É um dos fatos mais surpreendentes da história do livro. O sistema do Langton era tão lógico, tão útil para o estudo acadêmico, ele permitia que professores e alunos em Paris se referissem todos à mesma passagem com facilidade. Foi um sucesso instantâneo. Perou rápido, então. Espalhou-se pela Europa como fogo, e o Langton, aliás, não era um professor qualquer. Ele se tornaria mais tarde o arcebispo de Canterbury, uma figura central na política inglesa. E essa ferramenta que ele criou para os alunos dele virou o padrão global. É como se um professor de programação criasse uma linguagem nova para a turma dele e, de repente, o mundo inteiro adotasse. E olha que incrível. A gente pode, de certa forma, tocar nessa história. O manuscrito em latim que o Langton usou para fazer a divisão original com as anotações dele ainda existe. Não acredito. Está guardado na Biblioteca Nacional de Paris. É literalmente o berço dos capítulos da Bíblia. Que fascinante. Mas ainda faltam os versículos. Se o Langton fez os capítulos, quem fez as subdivisões? Aí a história fica ainda mais curiosa.
Teve uma primeira tentativa de um dominicano chamado Santos Pagnino em 1528. Mas o sistema que realmente pegou, que a gente usa hoje, foi popularizado por um impressor, Um editor. um impressor protestante francês, Robert Estienne, também conhecido como Roberto Stefano. Isso por volta de 1551 para o Novo Testamento. E é aqui que entra a anedota famosa, né? A mais famosa de todas. O filho do Estienne escreveu nas memórias dele que o pai fez a divisão completa do Novo Testamento em versículos, durante uma viagem a cavalo de Paris a Lyon. Uma viagem a cavalo. Com todo respeito, essa história não soa um pouco lendária? Quer dizer, é pra gente imaginar o homem galopando e entre um solavanco e outro rabiscando números num pergaminho? É uma ótima pergunta. Ou é só um jeito de dizer que o trabalho foi feito com pressa, sem muito rigor? A maioria dos estudiosos concorda com a segunda opção. A história provavelmente é um exagero para enfatizar a rapidez, sabe? Ele deve ter feito as anotações nas estalagens, nas paradas da viagem. Faz mais sentido. Mas a imagem do cavalo pegou, justamente porque captura essa natureza um tanto improvisada e por vezes arbitrária da tarefa. Não foi um trabalho de exegese profunda, foi um trabalho de um editor que precisava de um sistema de referência rápido. E isso tem consequências. Se as divisões foram feitas séculos depois, por razões práticas, e às vezes às pressas, elas não são perfeitas, não fazem parte do texto original. Exato. Elas são uma ferramenta de navegação, um índice. Mas, às vezes, a ferramenta atrapalha a leitura. Tem exemplos gritantes. Tipo, No livro da Sabedoria, o capítulo 2 começa um versículo depois do início do discurso de um personagem. Em Daniel, o capítulo 6 começa literalmente no meio de uma frase inacabada do capítulo anterior. a tesoura do editor cortou a sintaxe no meio. Exatamente. E o exemplo que você mencionou antes de Gênesis é o mais chocante. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Sim. A primeira metade desse único versículo pertence a um relato da criação e a segunda metade pertence a outro relato escrito 400 anos depois. E eles estão ali, colados no mesmo versículo. É uma loucura. Mas entender isso nos liberta, nos permite ler o texto de forma mais fluida, sabe? Ignorando essas barreiras artificiais. É um lembrete de que a gente está lendo uma biblioteca antiga com um sistema de catalogação moderno aplicado por cima. E falando em divisões que podem criar confusão, vamos justamente para a primeira página da Bíblia. O caso de Gênesis 1 e Gênesis 2. Eu confesso, lembro de ler isso na adolescência e pensar que tinha encontrado um erro na Bíblia. Ah, sim! A sensação do peguei você. Exato. Peguei você. A ordem da criação está toda diferente. É o tipo de coisa que pode abalar a fé de alguém se não tiver o contexto. Muitas pessoas passam por isso. É uma reação natural quando se lê o texto de forma literal, como se fosse um único autor escrevendo um relatório científico. As contradições são impossíveis de ignorar. Vamos listar algumas. A primeira é o próprio Deus. Em Gênesis 1, ele é chamado de Elohim, um título mais geral, majestoso. Ele cria a distância, com a palavra, faça-se a luz. Isso. Em Gênesis 2, ele é Yahvé Deus, um nome pessoal íntimo. E ele não fala, ele age com as mãos. A imagem de Deus é completamente diferente. Em Gênesis 2, temos um Deus antropomórfico, quase humano. Ele é um oleiro que molda o homem do barro, Certo. um agricultor que planta um jardim, um anestesista e cirurgião que tira uma costela para formar mulher. É uma imagem muito concreta, muito terrena. E a ordem da criação é o que mais salta aos olhos. Em Gênesis 1, a sequência é plantas, depois animais e, por último, o ser humano, criado como homem e mulher ao mesmo tempo. O clímax de tudo. Em Gênesis 2, a ordem é praticamente invertida. Primeiro o homem, depois as plantas no jardim, depois os animais e só no final de tudo a mulher. Até o cenário inicial é o oposto. Gênesis 1 começa com um caos aquático, o mundo é uma massa de água escura. Gênesis 2 começa com um deserto, uma terra seca. É irreconciliável do ponto de vista literal. Então, por que a Bíblia começaria com duas versões tão conflitantes? A conclusão dos estudiosos é que não é um erro, né? São, na verdade, dois relatos diferentes.
de autores diferentes, escritos em épocas muito distantes, com propósitos completamente distintos. Certo. A análise textual revela duas vozes ou fontes principais. O segundo relato que a gente lê, o de Gênesis 2, com o Deus oleiro, na verdade foi escrito primeiro. Ah, é o mais antigo. É o mais antigo. Vem de uma fonte chamada Javista, por usar o nome Yahvé. Foi escrito lá pelo século X a.C., na época gloriosa do rei Salomão. É um conto popular, uma parábola. E o primeiro relato que a gente lê, Gênesis 1, com aquela estrutura poética de 7 dias. Esse foi escrito por último. A fonte é chamada de sacerdotal e foi composta quase 400 anos depois, no século VI a.C., durante o período mais sombrio da história de Israel, o exílio na Babilônia. E essa é a pergunta crucial, né? Porque 4 séculos depois de já terem uma história da criação, eles sentiram a necessidade de escrever uma nova versão tão diferente. É aqui que o contexto se torna a chave que destrava tudo. Gênesis 1 não foi escrito para ser um manual de ciências. Foi uma resposta a uma crise de fé profunda, um ato de resistência. Como assim, resistência? A gente precisa se imaginar na Babilônia do século VI a.C. O povo de Israel foi militarmente esmagado, Jerusalém e o templo destruídos e a elite foi deportada como prisioneira para a Babilônia. E lá eles encontram a maior metrópole do mundo, uma cidade deslumbrante, com templos gigantescos, zigurates que pareciam tocar o céu, uma cultura riquíssima e poderosa. E toda essa grandeza era atribuída aos deuses babilônicos como Marduk. Para um israelita exilado, a pergunta era inevitável. Será que o nosso Deus, Yahvé, perdeu a batalha? Será que ele é mais fraco? Exato. Não era só uma derrota militar, era uma crise existencial. Muitos estavam abandonando a fé. Entendi. É nesse caldeirão de desespero que o autor sacerdotal escreve o poema de Gênesis 1. Não é uma reportagem sobre o passado, é uma catequese urgente para o presente. Cada linha é uma resposta direta à teologia babilônica. Me dá um exemplo. A cosmologia babilônica era politeísta. O sol era um deus, a lua era uma deusa. O que Gênesis 1 faz? Com uma calma majestosa diz: o sol e a lua não são deuses, são luzeiros, lâmpadas que Deus pendurou no céu. Ah, O grande monstro marinho, um deus temível para os babilônios, é só uma criatura que Deus fez. É uma dessacralização radical da natureza, uma afirmação poderosa do monoteísmo. é um manifesto de identidade. Não se impressionem com esses deuses, o nosso Deus está acima de tudo isso. Precisamente. Outro ponto. A mitologia babilônica falava de uma luta entre um deus bom e um deus mau. Em resposta, Gênesis 1 repete como um refrão 7 vezes: e Deus viu que era bom. Certo. A criação é inteiramente boa. A mensagem é clara. O mal não é uma força original. É uma distorção posterior. E a estrutura dos 7 dias, com o descanso no sábado, eu sempre achei que era só uma forma poética de organizar. Tinha um propósito catequético fundamental. No exílio, longe do templo, eles corriam o risco de se assimilar, de perder a identidade, e guardar o sábado era um dos pilares que os diferenciavam. Ao colocar o sábado na própria estrutura da criação, como clímax da obra de Deus, o autor estava dizendo: guardar o sábado não é uma lei qualquer, é imitar o próprio Deus. Está inscrito na ordem do universo. Entendi. Então, o editor final do Gênesis tinha esses 2 textos, o conto antigo, do Javista, e o poema teológico do sacerdotal. E em vez de escolher um, ele colocou os 2. E essa foi uma decisão editorial de gênio. Ele usou o relato sacerdotal, Gênesis 1, como um grande pórtico teológico para toda a Bíblia. E logo depois, ele colocou o relato javista, mais antigo e terreno. E ao preservar os 2, Ao preservar os 2, com todas as suas tensões, ele transmitiu uma mensagem profunda. A verdade sobre a criação é tão rica e misteriosa que um único relato não dá conta. são necessárias múltiplas perspectivas. Exato. Os detalhes científicos de cada um são secundários à mensagem teológica que eles carregam. Recapitulando, então,
A estrutura da Bíblia que a gente conhece, capítulos e versículos, é uma invenção humana. Uma ferramenta útil, mas que não é sagrada e às vezes até atrapalha. Isso. E o que parecem ser contradições gritantes, como as duas criações, na verdade são camadas de significado que se revelam quando a gente entende o contexto de cada texto. Exatamente. Essas supostas imperfeições do texto não o diminuem, pelo contrário, elas o enriquecem. Mostram que a Bíblia não é um livro que caiu pronto do céu, mas o registro da jornada de fé de um povo. É um texto vivo. Um texto vivo, que carrega as marcas da sua própria história. E isso nos deixa com uma reflexão final. A própria Bíblia, ao colocar lado a lado dois modelos cosmológicos diferentes, sem se preocupar em harmonizar os detalhes, parece nos sinalizar desde a primeira página que os modelos científicos de uma época são relativos, são a linguagem disponível para expressar uma verdade mais profunda. E se o próprio texto sagrado demonstra essa flexibilidade, essa capacidade de usar a ciência da sua época como veículo e não como destino final, como essa percepção poderia mudar nossa abordagem aos debates muitas vezes tão polarizados entre fé e ciência hoje, como a evolução ou o Big Bang? Fica a reflexão.